Olá, seja muito bem-vindo a essa videoaula. Me chamo Matheus, sou acadêmico do curso de segunda licenciatura em Letras pelo Centro Universitário Uninter. Durante essa pandemia, nós que temos a disciplina do estágio supervisionado, iremos transmitir nossas aulas, ministrar nossas aulas aqui pela plataforma do YouTube. E junto com isso, eu gostaria de pedir a vocês toda a participação, interação com as aulas que serão postadas aqui, pois faz parte do meu estágio supervisionado dentro, hoje, da disciplina de língua portuguesa para o 7º ano do ensino fundamental, ok? Então hoje eu trago para vocês aqui o tema da aula de hoje, que vai ser o estudo do sujeito, né? Lembrando que a gente tem a questão do sujeito e predicado. Hoje eu dividi essa disciplina somente em sujeito, então em uma introdução do estudo do sujeito, para mais na frente estar estudando a questão do predicado e todas as outras questões ali da gramática. Então é uma aula de gramática, como eu falei, para o 7º ano do ensino fundamental, anos finais. E novamente, eu sou o professor Matheus, tá ok? Vamos lá então. Vamos iniciar essa aula com a pergunta, quem é esse tal de sujeito que se tanto fala em livros de gramáticas, em livros estudantis durante todo o período escolar? Então é um termo que pode ou não ser utilizado, pessoal, em orações. Então o sujeito, ele não necessariamente precisa estar presente numa oração. Ele pode estar presente, mas ele também pode não estar. E não é o caso de eu ter o sujeito numa oração, não é obrigatório. Eu posso ter exemplos de orações que não possuem o sujeito, Então, o uso dele é facultativo, onde eu posso ou não possuir. Quando eu possuo o sujeito, no caso, quando eu tenho o estudo do sujeito, ele vai ser essencial para que essa oração faça sentido. Então eu preciso que esse sujeito, quando é empregado em uma oração, ele tenha um sentido de trazer para o leitor dessa frase, dessa oração, o maior sentido possível da frase. Então, por exemplo, eu tenho lá uma frase onde eu possuo o sujeito. O próprio sujeito dessa oração vai fazer com que você, leitor, dessa frase, dessa oração, consiga entender rapidinho já o que essa oração quer dizer. Vamos ver um exemplo prático a partir de agora. Então temos lá o primeiro exemplo, aqui nessa parte. Flávia chegou ao cinema atrasada. Então, aí a gente tem o quê? O exemplo de uma oração. Flávia chegou atrasada, ou ao cinema atrasada ao cinema, a conotação não importa. Ela chegou atrasada. A oração quer dizer que o quê? Qual que é o objetivo de transmitir a você a essa informação? Que a Flávia chegou atrasada ao cinema, ela perdeu a hora. E o segundo aqui, eles são da 7ª série. Então, essa segunda oração quer dizer o quê? Que os alunos, um conjunto de alunos, percebe-se, são da 7ª série. Então, mas quem? Eles. Esse eles vai lhe trazer a informação de que esses alunos são da 7ª série. Mas daí vem a pergunta, tá, professor, como que eu descubro, como que eu sei aonde que é o sujeito, como que eu encontro o sujeito de uma oração? Então vamos lá para o exemplo. Então temos lá a perguntinha lá, como encontrar o sujeito da oração? Então deve-se fazer sempre as seguintes perguntas-chave. Então a gente tem as perguntas-chave para conseguir encontrar esse sujeito. Então, quem são, é a pergunta, e o que são. A gente sempre tem esses o que e o quem. Então, quem são ou quem vão ser, sempre você vai ter que perguntar esse quem no início. Você tem que descobrir quem. Quem faz alguma coisa, quem está reproduzindo alguma coisa, ou o que está acontecendo, o que pode acontecer. Lembrando que o que normalmente vai ser para objetos e o quem vai ser para pessoas. Então vamos lá. O quem, quando a gente fala quem alguma coisa, vamos imaginar, ele pode ser retransmitido, ou essa pergunta pode ser refeita através de quem é que. Quem é que? Daí vem a frase. O que, por exemplo, eu tenho uma outra forma de fazer essa pergunta através do o que é que? O que é que?
Porque às vezes se eu empregar só o quem e o que, eu não consigo responder, né, a minha pergunta, e dessa forma eu não consigo encontrar o sujeito da oração. Vejam um exemplo do quem e do o que aqui nas orações do chegou atrasado ao cinema e os alunos da 7ª série. Vamos lá. Então vamos lá. Flávia chegou ao cinema atrasada. Essa é a oração. Se eu for empregar o quem aqui, vamos imaginar que eu vou empregar o quem aqui no início. Não vai ficar legal essa frase, percebam. Quem Flávia chegou ao cinema atrasada? Não fica numa conotação correta. Eu não tenho o quê? Uma frase que tem uma coerência. Fica totalmente desnexo. Vamos lá. Fazer um trocadilho aqui, tentar encaixar esse quem em algum lugar que essa pergunta faça algum sentido. Então, vamos imaginar que eu vou tirar esse Flávia, né? E vou colocar o quem aqui no lugar do Flávia. Né? Tira a Flávia aqui e coloca aqui, então. Quem chegou ao cinema atrasado? A resposta vai ser Flávia. Ok. Então, a partir do momento que eu perguntei quem chegou atrasado ao cinema e eu consegui ter uma resposta, aí eu encontrei o sujeito dessa oração. Vamos para o segundo exemplo aqui. Eles são da 7ª série. Eu posso perguntar o quem e o que nos ambos. Lembrando que eles são da 7ª série é a frase. A partir do momento que eu for falar lá, quem, por exemplo, quem eles são da 7ª série, não vai ficar numa conotação legal, não vai dar para entender. Então vamos tentar tirar então esse eles daqui, vamos tirar o eles daqui e vamos tentar colocar o quem aqui. Quem são da 7ª série? Ah, daí eu consigo ter uma resposta. Eles. Eles são da 7ª série. Ou seja, eu consegui descobrir através da minha pergunta quem, o sujeito da frase. Poderia tentar o quê? Poderia, mas eles também, o quê no caso aqui, responderia a minha pergunta, mas não traria uma coerência da língua portuguesa aqui, né? O que chegou ao cinema atrasada? A Flávia. Mas a Flávia não é um objeto, né, pra gente tratar assim de o quê. Mais fácil quem. O próprio quem já respondeu. Então, a questão aqui da Flávia, né, a Flávia e o eles vão ser os nossos sujeitos dessas orações. Beleza? Então, partindo para frente, eu trago para vocês aqui o que é um sujeito, né? Uma definição de sujeito. De antemão, já digo para vocês que o sujeito, como a gente falou lá no início da frase, vai ser o quê? A palavra, né? Que vai dar a maior representação para aquela oração. Então, ela vai te direcionar já para o que aquela oração está querendo dizer. Então, vai ser o ser da oração no qual se diz alguma coisa. E essa coisa sempre é importante. O sujeito nunca vai estar lá só por estar. Né? Então, ele vai sempre te dar uma direção do que aquela oração, do que aquela frase, por exemplo, aquele texto ali inicial, aquele parágrafo está querendo lhe dizer. Então, vamos dizer assim, que o sujeito, quando ele é empregado, ele é de extrema importância numa oração, ok? Só que os sujeitos, eles não são assim só, encontrei eles e pronto. Não, eu tenho que classificá-los. E é nessa questão do classificá-los que eles acabam se dificultando um pouco. Por quê? Porque eles se diferenciam em alguns. Então a gente tem o sujeito se diferenciando em determinado e determinado, né? Onde a gente tem uma representatividade no indeterminado aqui, né? Que acaba sendo uma diferenciação dos sujeitos. Aqui a gente tem no determinado os simples, os compostos, a gente tem os sujeitos ocultos, que são sujeitos que existem, mas não aparecem ali na oração. Então a gente vai passar por cada um desses e conforme a gente for passando eu vou trazendo os exemplos para vocês. Começando pelo sujeito simples daqui das orações, que vai ser o quê? Esse sujeito simples vai ser aquele que tem apenas um núcleo, né? O que seria isso, né, em exemplos bem práticos? Então eu trouxe uma frase para vocês ali, onde diz: as rosas têm espinhos. As rosas têm espinhos. Lembra-se que para eu conseguir descobrir o que é um sujeito, eu tenho que fazer uma pergunta. Quem ou o que? Vamos tentar com o quem inicialmente? Então vamos lá. Vamos tentar ali. As rosas têm espinho. Eu posso perguntar, quem tem espinhos? As rosas. Ah, tá. Ou o que tem espinhos? As rosas. As duas perguntas me trouxeram a resposta para rosas. Então, descobri que o quê? As rosas é o meu sujeito. Né? Então, aqui é o meu sujeito, as rosas.
Beleza, professor, achei o sujeito. Mas por que ele é um sujeito simples, né? No caso, a gente está estudando o sujeito simples. Por que ele é o sujeito simples da oração? Porque eu estou falando somente de rosas. Não estou falando de rosas e orquídeas, não estou falando de rosas e violetas, rosas e margaridas. Não. As rosas têm espinhos. Não é as rosas e as violetas têm espinho. Então, percebam que eu estou falando somente de uma coisa. Não estou falando de várias. Então, no caso aqui, quando eu falo somente de uma, eu tenho um núcleo, uma estrutura só de conversação, de explanação aqui, esse sujeito vai ser simples, ok? Mas, como eu tenho o simples, eu também tenho o composto. E o composto é justamente isso, o composto de alguma coisa, ou seja, é dois ou mais. Vamos lá. É quando se tem mais de um sujeito na oração. Um exemplo. O burro e o cavalo estavam lado a lado. Então, o burro e o cavalo estavam lado a lado. Beleza. Essa é a minha oração. Como que eu descubro o sujeito dessa oração? A partir do momento que eu pergunto quem ou o quê. Então, quem estava lado a lado? O burro e o cavalo. O burro e o cavalo vão ser o sujeito dessa oração. Ok, até aí encontramos o quê? O sujeito da oração. Mas como estamos falando de sujeito composto, é aquele que é dois ou mais. Se no as rosas têm espinho ele era um simples porque eu só estava falando da rosa, aqui eu não estou falando mais só da rosa. Aqui eu estou falando do cavalo, do burro, que estavam lado a lado. Então são dois animaizinhos aí que estão numa conversa. Então eu tenho o burro e eu tenho o cavalo. Então, sujeito composto. Eu estou falando de dois, ok? Continuando. Então, sujeito simples, apenas um núcleo. Estou falando somente de uma estrutura ou uma conversação ali. Por exemplo, as rosas têm espinhos, só a rosa. Aqui, estou falando do burro e do cavalo. Os dois estavam andando lado a lado. São dois animaizinhos ali. Podia colocar o burro, a vaca, o boi, enfim, toda a fazenda ali junto? Podia. Ia ser composto. Muito importante vocês saberem que quando eu emprego o sujeito, né, quando eu encontro ele e eu encontro ele no meio das orações e classifico, por exemplo, esse sujeito não necessariamente precisa estar no início da frase como os apresentados até agora. Eu posso ter o sujeito perambulando pela oração. Então vamos ver aqui. O sujeito pode estar em diferentes posições na oração, desde que eu consigo encontrá-lo, desde que ele esteja explícito ali, por exemplo, para eu conseguir verificar. Então observe um ali. Os alunos desenhavam despreocupados. Então essa é a frase. Quem desenhava despreocupados? Os alunos. Sujeito. Então encontrei o sujeito da oração, né? Número 2. Percebam como eu estou utilizando a mesma frase, porém a conotação mudou só, mas o que eu digo para vocês? O sujeito vai mudar de lugar, mas a ideia principal da frase continua a mesma. A única coisa que eu mudei são as palavras de lugar. Então vamos lá. Desenhavam despreocupados os alunos. Posso perguntar quem, né? Quem desenhavam despreocupados? Ah, os alunos. Olha onde os alunos estão. Final de frase. Final de oração. O que eu posso dizer? Que o sujeito está no final. Ah, mas ele sempre era no começo. Não, ele pode estar também no final aqui. Então, não vai trazer perda nenhuma para a hora de classificar esse sujeito. Vejam no 3. Eu mudei mais um pouco, eu dei mais uma bagunçadinha ali nas palavrinhas, mas o que a oração quer transmitir continua a mesma coisa. Então, despreocupados, vírgula, os alunos desenhavam. Beleza, agora eu vou perguntar quem ou o quê? Então vamos começar pelo quem. Quem despreocupados desenhavam? Ou quem desenhava despreocupados? Ah, os alunos. Ah, mas os alunos estão no meio agora. Está no meio da oração, né? O sujeito se encontra no meio da oração. Vai ter alguma perda? Não. A gente está com o sujeito somente circulando pela oração. Então ele pode estar no início, como aqui no começo, no 1. No 2 ele pode estar no final. E aqui no 3 ele pode estar no meio. Eu não vou ter nenhum tipo de perca aqui. Ok, pessoal? Isso é importante vocês saberem. O nosso sujeito, né, o estudo do sujeito, também classifica ele em sujeito indeterminado. Então a gente tem aqui também o sujeito sendo indeterminado. Tá, mas o que seria esse sujeito indeterminado? É aquele no qual não sabemos quem é o sujeito.
Não sabemos. Olha um exemplo bem prático. Roubaram roubaram a mala, né? Daí você vai lá e pergunta: quem roubou a mala? E a resposta vai ser: não sei. Eles? O vizinho? A vizinha? Não sabemos. Podemos ficar aqui a tarde inteira tentando debater quem roubou a mala, mas a oração não diz. Então eu tenho um sujeito que existe, ele vem existir, mas ele não está determinado. Ele é indeterminado. Eu não consigo encontrá-lo na oração. Não tem como eu encontrar. Ele existe. Vejam lá. Roubaram a mala. Alguém, né? Pode ser eles. Então eu consigo tentar imaginar quem é, mas ele não está determinado na oração. Então a gente dá um nome para esse sujeito de indeterminado, ok? O sujeito oculto, por sua vez, ele é diferente do indeterminado. Por que o oculto é diferente do indeterminado? Porque no sujeito oculto, o sujeito existe. Sabemos quem é, mas ele não está expresso, ele não está escrito na oração. Um exemplo a gente vê aqui. Exemplo, vamos ver o filme. Observem essa oração. Vamos ver o filme. Quando eu falo vamos, eu estou falando no plural. Ou seja, plural, no caso aqui de pessoas, vamos ver um filme. Seriam duas pessoas ou mais que duas pessoas. Então, quando eu vejo, observo essa oração, principalmente na questão do vamos, eu já consigo ver que não é só eu. Eu vou ver o filme, né? Quem vai ver o filme? Eu. Ah, daí seria um sujeito, no caso simples, do caso eu. Mas o vamos ver o filme, ele acaba sendo um sujeito oculto, aonde você pergunta quem vai ver o filme. Se é vamos, não é só eu. Ou seja, é nós. Então, nós vamos ver o filme. Acaba existindo ali o sujeito existe, só que ele é oculto, e você tem que fazer esse jogo aí, tentar encaixar a pergunta do quem ou o que, e tentar decifrar ali quem é que vai. Opa, vamos é o plural. Eu, nós, nós vamos ver o filme, né? Eu, vamos, não existe. Então você existe ali, no caso, o sujeito, ele está oculto, nós sabemos que ele existe, e ele está oculto e não está expresso. Eu preciso aqui tentar, vamos dizer que, procurá-lo no meio do meu conhecimento ali para descobrir. Bem simples o sujeito oculto. O oculto eu consigo dar uma resposta. O indeterminado não. A resposta não existe. Eu fico procurando e não consigo. Então, roubaram a mala, tá? Mas quem? Não tá nada explícito. O vamos a ver o filme eu consigo. É nós. Nós vamos. Vamos. Quem que é vamos? Eu, nós, vós, eles. Quem é? Nós. Beleza, pessoal? Oração sem sujeito. Então essa é um tipo de oração que eu falei no começo da aula, e que ela existe, ela é empregada, e ela é diferenciada. Por quê? Oração sem sujeito vai ser uma declaração, uma frase, apenas uma palavra no caso, que vai declarar alguma coisa sem atribuir isso a um ser material. Por exemplo, vamos imaginar uma porta, uma flor, um ser humano, uma pessoa, nomes, não vai ter isso. Por exemplo, ela vai atribuir a palavra aqui, exemplo, chove. Quem chove? O céu? Não. Chove. O que chove? Água. Você entendeu? Não consigo ali encontrar o sujeito. Ele não existe. Uma oração sem sujeito. Chove, simplesmente, ponto final. Ou amanheceu. Quem amanheceu? Você entendeu? O sol. Você entendeu como não tem como eu encontrar o sujeito? Por quê? Porque o sujeito não existe. A frase é literalmente amanheceu, ponto. Choveu, ponto. Não vai existir, no caso aqui, quando a gente fala de oração sem sujeito, não vai existir o emprego, né? Não vai se empregar a utilização do sujeito na oração. Mesmo assim, a oração consegue fazer a sua finalidade. Ela te explica que chove, por exemplo, amanheceu, entardeceu. Ok? Não vai atribuir isso a um ser. É importante sempre lembrar disso. Para finalizar a aula de hoje, eu trago para vocês, então, como tema final, o núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito?
O núcleo do sujeito, como vocês conseguem verificar aqui, é a palavra imprescindível do sujeito, ou seja, sem ela o sujeito fica sem nexo. Então, é a palavra principal do sujeito, não da oração. Ou seja, eu procuro o sujeito com a pergunta quem ou quê, achei o sujeito. Através disso, eu tenho que encontrar o núcleo do sujeito, né? É importante que eu encontre o núcleo do sujeito. Vamos lá para descobrir. Aqui o exemplo diz: o planeta Terra precisa de paz. O planeta Terra precisa de paz. Esta é a frase. Beleza? Tá ali a oração. Vamos lá para a pergunta quem ou o quê. Sujeito. Vamos descobrir quem é o sujeito. Então, quem precisa de paz? Ou o que precisa de paz? Ah, o planeta Terra. Então eu achei aqui, ó. O sujeito está aqui. Planeta Terra. Planeta Terra vai ser o quê? O sujeito dessa oração. Ok, encontrei o sujeito. A partir daí eu tenho que procurar o núcleo do sujeito, né? Qual que é o núcleo desse sujeito? O que vai ser o núcleo? Ah, a palavra imprescindível, ou seja, sem ela a frase, né, o sujeito fica sem nexo. Então, o planeta Terra é o sujeito. Se eu tirar, por exemplo, planeta Terra ainda tem conotação, eu consigo entender. Se eu tirar planeta e deixar o Terra, o que é o Terra? Não tem como. Então, ali eu encontrei. O meu núcleo do sujeito aqui, no caso, vai ser planeta. Sem a palavra planeta, o meu sujeito, o planeta Terra, não vai ter nenhum tipo de entendimento para o leitor, ok? Deixo para vocês então aqui para exercício, né, de fixação aqui de conteúdo, 2 sites do Brasil Escola, que tem alguns conteúdos complementares da parte gramatical aqui do sujeito, do estudo do sujeito, e deixo também o site português.com, que é um ótimo site para encontrar, além de conteúdo da gramática, jogos específicos de cada conteúdo. Então tem lá jogos e algumas atividades relacionadas a esse tema específico. Ok, pessoal? Então, da minha parte era isso. Espero que tenham gostado da aula hoje. Peço que vocês interajam no vídeo, tá bom? É muito importante isso. E um grande abraço a todos. Nos vemos em breve.